Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um dia dos projetos Mulheres Falam Direito no Instagram da Amansul. Estamos aguardando nossa convidada. Hoje nós vamos falar aqui, nesse projeto, Mulheres Falam Direito, sobre os desafios à proteção do meio ambiente. Boa tarde, professora Lívia. Oiê, boa tarde. Boa tarde a Prazer. todos, todas. Tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui com a professora Lívia, com todas as pessoas que nos acompanham. Boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui em mais um dia do projeto Mulheres Falam Direito, uma iniciativa da desembargadora Maria Isabel de Matos Rocha. E hoje nós vamos falar sobre desafios à proteção do meio ambiente. Estamos aqui com a professora Lívia Geiger, Bócio Campelo. A professora Lívia Geiger é uma convidada muito especial, fez parte da minha vida acadêmica, no meu projeto de doutorado, na minha tese de doutorado, então é uma pessoa muito especial. Professora é pós-doutora em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, doutora em Direito das Relações Econômicas e Internacionais pela PUC São Paulo, e mestre em Políticas Públicas e Processo pelo Centro Universitário Fluminense. É professora da graduação e pós-graduação da UFMS, na FADIR, onde coordena o mestrado em Direitos Humanos. E na FADIR é professora na área de Direito Ambiental. É uma grande pesquisadora, referência nacional, uma mulher jovem, super jovem, já é referência. Então, assim, é um prazer tê-la conosco, professora. Doutora Joselisa, eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui, estreando na live, né? A minha primeira live, na verdade, eu não tinha feito ainda nada parecido, assim, no Instagram, é a primeira. Inclusive, eu estou até vendo aqui que tem alguns alunos aparecendo, aqui eu estou vendo, eles estão dando um tchauzinho, e eu acho que talvez essa live esteja passando no meu Instagram. Ah, que Eu não legal! sei, agora eu fiquei na dúvida. Depois eu vou estudar mais. É muito interessante isso. Esse projeto de vocês é fabuloso. É uma iniciativa importante, inovadora, né? A gente ter essa oportunidade de conversar, de dialogar e fazer isso num ambiente de rede social. Né? Ali já uma iniciativa, a associação está de parabéns, né? Vocês estão de parabéns por essa iniciativa e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Assim, né, tentar conversar com vocês um pouquinho. Enfim, é um prazer enorme e vamos bater esse papo gostoso aqui hoje. Isso. Não, e falar, a oportunidade de falar de um tema, né, que é tudo a ver com o futuro, né, professora? Porque é um tema que, se nós não pensarmos hoje, o futuro das gerações estará bem comprometido, né? Então, falar de uma temática que é nova, que não tem 100 anos de estudo, talvez não tenha, tem 50 anos, basicamente, de estudo, né? Já avançou muito, tem muito a avançar, né? Então, com o marco lá da Fundação Treio, em 1941, quando começou-se a discutir, né, os limites da poluição de um estado no outro. Aí depois, ainda a questão da inversão térmica, e só com essas situações mais drásticas, mais para frente foi sendo estudado o direito ambiental, né? Então, realmente, uma temática importante, uma temática que eu penso que é do futuro, e essa oportunidade é muito boa estar aqui com a senhora, professora. É verdade. É uma grande responsabilidade nossa, né? Porque a gente realmente está vivenciando
uma crise, né, um problema global, um problema extremamente grave, e a gente precisa realmente pensar o futuro que queremos, e especialmente nas gerações futuras, né? Então, é uma grande responsabilidade. Discutir direito ambiental hoje é importante a gente ter a visão de futuro, né? A gente está plantando hoje iniciativas para prevenir danos ao meio ambiente ou recuperar, restaurar, também é extremamente importante, e tentando de alguma forma garantir um ambiente sadio, de qualidade, para as futuras gerações. Eu sempre ressalto, né? Gerações que nós nem sabemos se virão, se existirão. Então, olha assim, o conteúdo ético, né, que essa disciplina, essa matéria, esse tema, ele traz, né? Então, muita reflexão, tem muita profundidade e toca mesmo, toca assim as nossas, traz reflexões para nós sobre a nossa relação com o meio ambiente, né? A relação homem com a natureza, sabe? E assim, eu acho que é muito importante, assim, desde quando a gente começa a falar de direito ambiental, a gente sempre lembrar, situar que existe um problema, existe uma crise ecológica, né, que é resultado das nossas atitudes, né, da nossa pegada humana nesse planeta, no planeta Terra. Então, isso não existe dúvida sobre isso, que nós somos os grandes responsáveis pelo esgotamento dos recursos naturais, né? Então, consequentemente, isso a gente vê, né? Isso compromete a nossa qualidade de vida, né? Enfim, traz resultados, traz prejuízos para a nossa saúde, para o meio ambiente como um todo. E é interessante também a gente pensar que nós somos responsáveis, né, por essa problemática global, e também, ao mesmo tempo, nós somos os únicos capazes de reverter o problema. Então, a gente tem que pensar pelos dois, nós somos, né, causamos isso, mas também agora a gente tem que pensar nos nossos deveres e na nossa responsabilidade de tentar minimizar, reverter esse processo de crise ecológica, né? Então, verdade, né? Porque a partir da Revolução Industrial, assim, da verdade do motor a vapor, começaram a aumentar muitos danos, né? Que essa relação do homem e meio ambiente sempre existiu, sempre ocorreu a questão dos nômades, desgaste da terra, tudo, mas havia, digamos assim, recursos naturais de sobra, né? A partir de um processo já de aceleramento do progresso, né? Aí começou essa crise, né? E acho que é isso que é interessante, né? Para a gente pensar que usou-se tantos anos sem consciência ambiental, iniciou-se um progresso, entre aspas, né? Sem nenhuma consciência ambiental, e até que nós vamos chegar já na década de 60 e ter uma discussão ambiental, né? Aí Verdade. bem. Exato. Não, é o despertar, né? É o despertar da consciência sobre os limites do planeta. Né? Sobre a ideia de você, olha, o meio ambiente, ele é esgotável. Os recursos naturais, eles não são infinitos. Né? Então, todo um processo de despertar que ele vem, inclusive, justamente nessa década de 60, 70, num cenário de movimento ecológico, né, num cenário de um movimento ambientalista. Então, se você pegar, até muito interessante no cenário assim, né, internacional, se coloca muito uma referência, um relatório, né, que chama os Limites do Crescimento, que é um relatório do Clube de Roma, que ele é datado ali de 1972. E chama muita atenção quando esse grupo de experts, esse grupo se reuniu para levantar exatamente os problemas em nível planetário. E aí realmente destaca e fala, olha, o crescimento, esse progresso que vem acelerado pela Revolução Industrial, foi um progresso desregrado, né, desregulamentado. Então, claro, isso trouxe, portanto, né, todos esses efeitos dessas práticas consideradas predatórias, né, à natureza, ao meio ambiente. Então,
exatamente. De repente foi assim, um despertar, né? Eu falo que a humanidade acordou, né? Então, e aí acordou para realmente a partir da identificação pela ciência dos limites do planeta, né? São as fronteiras planetárias, né? Então, isso aconteceu. E é muito interessante isso, porque daí, quando a gente vê essa colocação, vem até a ciência fala, né? Não, o dano ambiental ele é cumulativo até o ponto de chegar a ser irreversível. Aí, nesse momento, começou a se pensar assim, puxa vida, a perda da biodiversidade isso pode causar uma extinção, né? E a extinção das espécies. Então, isso deu um problema irreversível, né? Uma espécie extinta. Então, aí você chega no limite, né, daquilo que pode ser assim, da sobrevivência, né, de espécies, você começa a ver que realmente são danos que são extremamente graves, importantes e causam um desequilíbrio enorme no planeta. Então, é muito interessante esse despertar, né, da década de 70. E aí, até isso pensando assim, no panorama internacional, no cenário internacional, por exemplo, o próprio relatório da ONU, o Nosso Futuro Comum, né, que veio na época, né, a gente sabe, o relatório Brundtland, de 1987, já caminhando um pouquinho, né, ele também chega às mesmas conclusões do relatório anterior, os limites do crescimento. Né? E a conclusão, a premissa básica né, nós somos responsáveis pela degradação ambiental, pela situação do planeta. E nós também temos a responsabilidade de reverter essa situação em prol das futuras gerações, das presentes e das futuras gerações. Isso, repensar, né? Repensar o nosso processo civilizatório, né? Pensar a nossa postura em relação ao meio ambiente, não, como a gente observa o meio ambiente hoje, como a gente atribui valores, né? Como a gente observa no sentido de ver um valor ecológico ao meio ambiente ou só um valor econômico, né? Você olhar para o meio ambiente e pensar aquilo como recurso econômico apenas, ou você olhar para o meio ambiente e falar, não, é um recurso econômico, mas ele também é um valor ecológico. Esse é o despertar, né? É a virada ecológica, né? A mudança. E é muito lindo isso. Isso foi exatamente até por conta disso que a minha matéria existe. Né? Então. Ia falar isso mesmo. Eu fiz faculdade um pouquinho antes, né? Final da década de 80, da década de 90, direito ambiental nem era ensinado na universidade. Embora estivéssemos na Constituição de 88, existisse a disciplina do meio ambiente, mas eu fiz na UEL não havia a disciplina do meio ambiente na Constituição, mas na UEL, por exemplo, não havia a disciplina de direito ambiental. Exatamente porque essa consciência foi vindo com o tempo, né? A própria relação com o meio ambiente da minha geração, que eu sou da década de 70, a questão da água, o uso da água, nem se falava disso nas escolas, né? Então não havia um processo de educação, não havia nada. E realmente esse despertar foi vindo com o tempo, né? E acho que isso vai influenciar também nas fases, né, do direito ambiental, né? Que até que a gente chega numa fase mais holística, né? Então é bem interessante. É muito interessante, porque realmente foi uma construção, né? Um processo de afirmação, um movimento ambientalista que começa, ele chama atenção para os problemas e isso, né? Atrai atenção da sociedade, que provoca o legislativo e aí cria todo um ordenamento de tutela do meio ambiente. Se a gente pensar no Brasil, você pegar ali no começo, né, 1500, o descobrimento até metade do século XX, a gente fala assim, essa fase foi uma fase do laissez-faire ambiental, né? Tudo pode. Não tinha uma ausência completa de regulamentação, enfim, não era, nem se pensava em tomar medidas de conservação da natureza, né? Então, esse foi um período, mas aí, a partir justamente da segunda metade do século XX, é que a gente começa a ver uma mudança de postura legislativa no Brasil, e isso também decorre
do movimento ambientalista que começou no Brasil também, né? A gente comentou no começo que tinha esse cenário internacional, mas aqui no Brasil, por exemplo, em 71, é criada a primeira associação, a Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente Natural, a AGAPAN, né? Que ela teve era o seu fundador, né? O José Lutzenberg. Então, também com base nisso, a gente viu uma associação ecologista, né, sendo criada no Brasil, influência dos Estados Unidos e da Europa. Então, foi a primeira no Brasil e acho que foi a primeira da América Latina, inclusive. Então, a gente vê isso. E aí, claro, né, vai criando essa consciência ética, ecológica, a associação começa a trazer mais, né, mais discursos e vai convencendo a sociedade, mostrando à sociedade, né, a situação. E aí vai surgindo a regulamentação ambiental no Brasil. Uma regulamentação assim, mais específica, com proteção de alguns recursos naturais. E aí vem realmente, né? Quando chega na década de 80, aí vem o nosso paradigma de proteção ambiental, a Lei 6938/81. Aí sim a gente vê aí, agora sim, o meio ambiente ele entra como um bem jurídico a ser tutelado de maneira autônoma, né, independentemente, ele vem com suporte de um direito ambiental brasileiro, né? Então ele cria certa independência, ele tinha uma dependência com o direito administrativo, então havia uma regulamentação administrativa que de alguma forma atingia o bem ambiental, mas a partir da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o nosso, até hoje é considerado o nosso Código Ambiental brasileiro, a partir dessa política, então, a gente tem essa regulamentação, esse marco importantíssimo no Brasil. E ela é anterior à Constituição, né? Que a Constituição vem em 88. Ela vem um pouquinho antes, mas aí traz, enfim, né? É extremamente importante. Ela tem objetivos, diretrizes, né? Ela é toda uma norma geral ambiental. Então, é extremamente salutar, né? E eu acho que ela representa, ela consolida esse processo de consciência ambiental no país, sabe? Eu acho que ela é isso, ela é fruto da maturidade, né, da sociedade brasileira. Ela trouxe, ela tem essa coisa de falar assim, não, agora os valores ecológicos pertencem ao nosso direito de forma autônoma, né? Então, e não vai ser, a legislação não vai ser mais tão fragmentada, né? Agora não, a gente vai ter uma sistematização própria, né? Com princípios, com uma norma geral, então isso vai criar um sistema, enfim, vai trazer segurança. A Lei 6938, ela cria o CISNAMA, né? Que é o Sistema Nacional de Proteção ao Meio Ambiente. Então, se você pegar, são os órgãos ambientais sendo criados, né? Então, olha, você vai especializando, né, os níveis ali, trazendo Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, secretarias. Então, ali você vai vendo a estrutura organizacional, administrativa do Estado voltada para a proteção ambiental. Isso não existia, né? Fora isso também, a Política Nacional do Meio Ambiente vem e traz, importante, legitimidade do Ministério Público, né? Ela vai lá e fala, não, agora o Ministério Público pode propor ação de responsabilidade civil e criminal, né? Traz isso, também é legal, a responsabilidade, enfim. Eu acho que é importante esse marco jurídico, né, no Brasil, até para a criação da nova disciplina, né, da minha disciplina de direito ambiental. Porque aí, quando você tem o bem ambiental jurídico de maneira autônoma, aí sim você começa a ver a autonomia do próprio direito ambiental, assim como tem o direito penal, como tem o direito civil, o direito constitucional, né? E aí depois o meio ambiente, a disciplina de direito ambiental também acabou sendo incluída, foi sendo incluída nos exames, né, de ordem, acabou entrando nisso nos cursos de direito, e aí isso, claro, né, nos concursos. Então isso também repercutiu muito para essa matéria ela se tornar relevante, né, reconhecida. Enfim, isso isso com base nesse diploma de 81. Quando veio a Constituição, amiga, aí, então, aí realmente é um processo aí que
que realmente veio para ficar, para consolidar, né? Aí a gente tem realmente um grande marco geral. Aí é a constitucionalização do direito ambiental. Então, aí vem o meio ambiente consagrado como um direito dever fundamental, né, na Constituição, no artigo 225. Então, a expectativa de preservação para as presentes e futuras gerações. Então, isso entra na Constituição e é uma terceira fase, né? Então, o meio ambiente foi elevado à categoria constitucional. Então, isso aí também repercutiu muito na legislação, né? Porque depois foram criados instrumentos, né, de proteção ambiental e esses instrumentos demandaram uma legislação específica, né, que também acabaram sendo por aí desenvolvidas. E hoje a gente tem muita legislação protetiva da natureza, né, enfim. Então, hoje a gente tem realmente um ordenamento jurídico nacional muito rico, né? Muito rico de proteção. Ainda bem, né? Porque com a constitucionalização a gente já pode tentar dar efetividade a esse direito que passa a ser fundamental, né? Que era reconhecido como direito humano, agora passa a ser, dentro do ordenamento interno, fundamental e fica mais fácil efetivar, né, professora? Porque realmente, se no início, lá atrás, da Revolução Industrial, já os danos ambientais foram bastante densos, imagina no momento atual, onde tudo é muito moderno, tudo é muito substituível, o consumo é muito efetivo, se não houver um regramento, não tem que se manter. E aí entramos naquela situação de estamos preservando para as futuras gerações que nós não sabemos se virão. Então, teríamos que realmente repensar nisso, né? Estaríamos já no pensamento do desenvolvimento sustentável, né? Que já estaria dentro da Eco 92, mais precisamente, né? Pois é, não, aí já, realmente, a gente vem também com um processo, né? Porque, claro, né? Falar do meio ambiente, de um lado, você tem uma proteção constitucional e legislativa enorme, né? E de um outro lado você tem um conflito. É um conflito que não cessa, né? Que é a necessidade, você tem que proteger o meio ambiente, mas ao mesmo tempo toda a regulamentação ambiental ela é voltada para restringir um outro aspecto da nossa vida, que é a vida econômica, que é a atividade econômica, e que também é importante para nós, né? Para, inclusive, né? Tudo isso a gente precisa de avançar, de progredir e tudo mais, até para a gente encontrar caminhos e soluções para inovar na proteção do meio ambiente, né? Então, mas é assim, aí tem um conflito, né? Diante do conflito, aí vem a fórmula, né, mágica, o conceito chave que é estruturante do direito ambiental, considerado um princípio às vezes um conceito, que é o próprio desenvolvimento sustentável. Então, que também é um conceito que foi discutido no cenário internacional, nas conferências, né, internacionais, as conferências da ONU, especialmente, né, 1972, depois a gente teve a Rio 92, a Rio mais 20, mas até antes da Rio 92 é que a gente teve esse relatório Brundtland, o relatório O Nosso Futuro Comum, que ele é lançado em 1987, e ele vem e crava, né? Eu falo, olha, ele cravou o conceito, trouxe lá o que é o desenvolvimento sustentável. Então, assim, garantir o direito ao desenvolvimento, né? O direito ao crescimento econômico, mas sem prejudicar a capacidade, né, das gerações futuras de também desfrutarem dos recursos naturais. Então, é um desenvolvimento econômico que precisa ser limitado de alguma maneira, né, juridicamente, pelo direito, né, e de alguma forma até para conseguir garantir os direitos das gerações futuras. Né? Então, vem esse conceito-chave e ele, de alguma forma, ele ajuda
no desenvolvimento do direito ambiental, inclusive. Porque quando vem essa ideia de que não, a gente precisa compatibilizar, né? Ou seja, vamos encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção do meio ambiente, então, assim, realmente a gente vai fazendo dentro de aplicando regras, né? Razoabilidade, proporcionalidade e definindo parâmetros para que a gente consiga, de alguma forma, equalizar, né, esse problema. E aí e o desenvolvimento sustentável entra, então, na agenda em definitiva, a partir de 87, depois tem a Conferência do Rio, né, sobre meio ambiente e desenvolvimento em 92, depois vem a Rio+20, e hoje, inclusive, agora, nesse momento, a gente tem aí um programa. Deu um problema disso. Desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030, né, que é uma agenda programada de 2015 a 2030. Então, faltam 10 anos. Faltam 10 anos, os objetivos são bem ambiciosos, né? E justamente eles vêm para, de alguma maneira, organizar, né, direcionados para essa política nacional que busca esse equilíbrio entre a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento econômico e também inclui aspectos sociais, né? Então, também sempre pensando em questões aí de alguma maneira de isonomia, né? Aí e são vários objetivos, inclusive eu acho que esses objetivos eles entraram na agenda de uma forma hoje tão clara que eu acho interessante até na UFMS, na Universidade Federal, eu acho até parabenizando a reitoria pela iniciativa de trabalhar caminhos para a concretização desses objetivos de desenvolvimento sustentável nos projetos de pesquisa. Então, assim, eu comemorei muito essa iniciativa, porque com vários projetos de pesquisa, né, e eu gosto na área ambiental, inclusive, então, marcar ali um direcionamento para alcançar, conquistar, né, efetivar um objetivo global, então, acho que isso é extremamente importante, né, e, inclusive, para colocar a gente numa discussão internacional. Então, eu acho que isso... Então, eu comemorei muito. E os ODS, eles também têm uma perspectiva interessante, porque eles trataram mais especificamente de questões ambientais, isso em relação aos objetivos de desenvolvimento do milênio, que eram os objetivos anteriores. Os ODS, eles trouxeram uma agenda ambiental um pouco mais firme, podemos dizer assim, inclusive falando até de mudanças climáticas, né, nos objetivos. Então, mais específico, né, tratando de maneira mais específica, dentro daquela perspectiva que eu comentei no início, de tratar o meio ambiente como um bem autônomo, né, de olhar para ele também, além, claro, compatibilizar as necessidades, né, os aspectos econômico, ecológico, social, mas também colocar o meio ambiente com prioridade também, né, em determinados aspectos. Falar, não, mas aqui a gente pode colocar um pouquinho mais ênfase no meio ambiente, que ele está precisando, viu? E nesse aspecto fica até interessante lembrar da questão da ciência, né? Porque a ciência, desenvolvimento de produtos, processos, também tem seu papel no auxílio à degradação do meio ambiente. Agora ela entra para reverter esse processo. E pensando na questão dos projetos de pesquisa estarem sempre vinculados aos ODS, né? Estaria dentro da questão da educação ambiental. E se pensarmos nisso, as áreas que tem dentro das universidades, elas podem atender quase a todos os ODS, né? A fornecer soluções para cumprir todos. E nesse processo também de tentar conservação ambiental, né? É muito importante a ciência, porque inclusive prevenção de desastres, né? Porque com ela as ideias que vêm, na verdade, o próprio direito ambiental usa muitos conceitos da ecologia
porque nós não temos esses conceitos no direito, e a ciência oferecendo soluções, nós podemos evitar, inclusive, desastres ecológicos, né? Até um ponto legal da gente comentar depois, porque essa é uma grande agonia dos juízes. Porque, normalmente, o que chega para a gente já é uma situação caótica. Quando entra algum processo judicial, normalmente é um pedido de uma anulação de multa, um pedido de uma responsabilização civil. Então, quando acontece isso, é uma coisa muito ruim, porque o dano ambiental já ocorreu, né? Então, todo esse trabalho preventivo, esse uso da ciência a favor do direito ambiental é uma situação muito relevante, né? Porque nós temos o tripé, né? Social, ambiental e econômico, mas o ambiental tem que ser forte, porque sem o ambiental não há o social, não há econômico. Se nós pensarmos o social, comunidades, incluindo comunidades tradicionais, comunidades indígenas, nós precisamos desse ambiente intacto, não, mas assim, que seja conservado, né? Equilibrado. E na parte econômica também. Então, tem toda essa situação. E as universidades, elas têm que dar solução, né? A ciência vai ter que ajudar a trazer essas soluções, né? Não, e assim, soluções de prevenção. De prevenção, né? Prevenção, precaução. Então, assim, né? Quando você tem a ciência evoluindo, ela vai definir os riscos, especialmente, né? Das atividades, e ela pode trazer alternativas para minimizar os impactos. Então, a gente tem, no direito ambiental, como base, os princípios da prevenção e da precaução, eles estão extremamente ligados a essa ideia da gente ter uma evolução científica, né? Para dar essa base, esse estudo para ações e medidas de prevenção. Sabe, até pensando, né? Você vê, um dos instrumentos da política ambiental, né, de proteção do meio ambiente, o estudo de impacto ambiental, que é um instrumento preventivo. Então, você tem uma equipe multidisciplinar enfim, né, que trabalha nesses estudos, e tem que ser pessoas de diversas áreas, né, para trazer técnicas, fazer um diagnóstico, né, técnico e trazer soluções também, para propor soluções para minimizar o impacto, né, daquela futura atividade econômica. E é claro que tudo isso depende muito do grau de evolução da pesquisa científica. Então, imagina, a gente precisa realmente conhecer o problema ambiental para a gente pensar em medidas preventivas, né? A prevenção e a precaução, elas têm realmente, você pensar em direito ambiental, né? Pensar em tudo, a gente precisa antecipar, né? Evitar os danos ambientais. Né? E especialmente, você sabe que aquele dano ambiental é conhecido, né? Você já sabe, já tem uma previsão do que pode ocorrer. Então, assim, evitar ao máximo, né? E é claro, quando chega realmente no judiciário, é porque o negócio já está, né? O problema é grande, né? Então, justamente, a gente precisa de ações antecipativas para garantir esse equilíbrio ecológico, né? Para garantir esse uso sustentável do meio ambiente, sabe? Prevenção e precaução são realmente princípios basilares do ordenamento jurídico ambiental. Alguns outros, assim, estão surgindo agora e tomando dimensão. Você vai, às vezes a gente vê assim umas evoluções, né, do judiciário, enfim, nas decisões. Indúbio pro natura é um princípio que está sendo mencionado, que a gente precisa pensar, porque está pensando de alguma forma em interpretar a legislação de uma maneira mais favorável ao meio ambiente. Então, vem uma hermenêutica jurídica aí, indúbio pro natura, melhoria da qualidade ambiental também, uma coisa que parece... a gente está vendo assim, um desenvolvimento no judiciário também, no sentido de trazer mais interpretações mais garantistas. Então, por exemplo, se a gente tem um imóvel, sabe, doutora Joselise, a gente tem um imóvel que está numa região que já foi totalmente deteriorada, enfim, tem um dano ambiental, ela está comprometida. Então, assim, o que a gente vê hoje numa postura do judiciário no sentido de não dispensar a restauração,
né, a recuperação daquela área. Não é aquela coisa de que eu ganhei o direito adquirido de poluir, né? Eu poluí, já está ali, já está degradado. Então já, né? Só que quando você tem um espaço degradado, significa que se ele continuar daquela forma, ele não vai conseguir se recuperar, né? Então ele não se vai se regenerar. Então, às vezes, a gente tem que pensar também, e eu estou vendo isso, essa ideia de fortalecimento da restauração, da recuperação ambiental, de você ter decisões no sentido de melhoria da qualidade ambiental, né? E não de alguma forma, chancelar, né, um direito adquirido, vamos dizer, de poluir, sabe? Então, e tudo isso é responsabilidade, né? A conscientização, a educação, a responsabilidade que isso, né, gera para todos, porque a responsabilidade é uma expressão dos deveres de todos, não é só do Estado, né? A gente não é de todos nós também como cidadãos, enfim, também nesse sentido, a gente tem que proteger, preservar o meio ambiente, isso está na Constituição. O meio ambiente é um direito-dever fundamental, né? Mas também é uma responsabilidade, está na Constituição, do poder público e da coletividade. Então, nós temos deveres constitucionais perante essa norma jurídica, né? Seria a responsabilidade ambiental em razão da propriedade privada, né? Nós temos a responsabilidade em relação a essa propriedade. Em relação a essa questão do indúbio pro natura, eu só tenho uma situação, que no direito ambiental nós também trabalhamos com o risco de não fazer. E essa questão do indúbio pro natura, ela pode levar a um não fazer, que é mais drástico do que o fazer. Então, volta para a resposta estar ali na ciência, nos processos ecológicos, nos valermos de técnicos, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente até que é bem... A gente tem muito suporte, né? Nós pegamos, por exemplo, a Universidade Federal, que a senhora faz parte, ela tem os programas de ecologia, que é muito bom, de biologia, bioquímica, biotecnologia, engenharia ambiental. Então, nós temos muito suporte aqui. Talvez nós não conheçamos, nós não temos consciência de que temos esses suportes, mas nós temos. Então, isso auxilia muito nós, no momento que nós vamos julgar, né? Mas, assim, principalmente porque agora nós estamos, não na minha vara, eu estou numa vara onde eu vou julgar anulatório. Então, os meus julgamentos ambientais são realmente muito tristes, ainda mais para alguém que gosta da área. Mas nós já estamos tendo essa questão de antecipação para evitar os danos civis, inclusive ambientais. E é o momento em que nós conseguimos nos valer do auxílio da ciência mesmo, de técnicos. É importante saber onde procurar, né? Isso é uma situação relevante também. Porque o não fazer também pode ser muito complicado. Então... É interessantíssimo. Eu tô, assim como você, também estou mergulhada nesse debate, né? Porque são ideias novas, de princípios novos, e a gente precisa discutir e entender melhor, né? Qual é a aplicabilidade desses novos princípios. E é claro, a ciência, assim, tudo, na questão ambiental, a ciência é a base de tudo. Porque até para tomada de decisão administrativa, para tomada de decisão no judiciário, então os gestores, a ciência, ela realmente, até para você propor uma lei, né? A gente estava até vendo, né, assim, agora, né, uma comissão, faz parte, né, de uma comissão na UFMS, a doutora Joselisa também, que a gente está discutindo propostas aí, né, para uma regulamentação do Pantanal. E claro que nós, da área jurídica, mas com um grupo de outros cientistas, também trazendo uma perspectiva absolutamente interessante, porque é interdisciplinar, né? Então, sempre, até para você construir uma norma, uma legislação, você depende muito da visão dos pesquisadores, né? Dos cientistas, porque daí sim, eles vão atacar o problema de maneira cirúrgica, e aí quando a gente tem
a ciência participando efetivamente, a gente consegue tomar decisões mais objetivas até, né? Então não fica só no marco geral, porque são detectados, né, assim, de maneira mais direta e fica bem interessante. Essa coisa da ciência, sabe, me lembra muito quando, assim, eu acompanhei muito a discussão desde a minha formação sobre o problema das mudanças climáticas, né? E, enfim, acho que essa é uma problemática ambiental que a ciência ela deu todo o suporte. No IPCC da ONU, que é o painel intergovernamental, um painel de cientistas, e eles ali lançando relatórios, lançando para dizer assim, olha, não podemos ter um aquecimento, uma elevação da temperatura mais de 2 graus Celsius. Agora eles estão falando em 1,5, né? Então, eles já estão até trazendo, assim, falando que o risco do aquecimento ainda é bastante grave e o que eles estavam propondo de 2 graus já está ultrapassado. Eles já estão falando em 1,5 graus. Então, emergência climática. Como que eles realmente conseguiram, de alguma forma, mobilizar, né, com a ciência, né, mobilizar outras partes, né, outros poderes, enfim, e para que a gente realmente observe e debata, né, e regulamente isso, né? Então, você viu todo, você pegar o assunto do clima, né, emergência climática, você sabe que já se fala até um novo direito, direito das mudanças climáticas, de tanta norma, né, de tanto tem um aparato jurídico gigantesco, então um regime internacional gigante, políticas nacionais, tem uma política nacional de mudança do clima, políticas estaduais, então tudo que foi construído com segurança, né, a partir de dados científicos e que foram respeitados, né, que conseguiram, né, claro, dentro de um debate, um discurso acadêmico, conseguiram convencer os pares de que esse é um problema de fato e, enfim, isso está realmente uma das grandes questões aí desse século, né, o maior desafio do século, né, aquecimento É, global. E a e ciência esse ali não. abre, e esse abre uma discussão em hemisfério norte e hemisfério sul, né? Porque os grandes emissores não estão, em regra, no hemisfério sul. E nós Não, sofremos os efeitos das mudanças climáticas aqui, né? Então, a responsabilidade da emissão, né? Que é uma grande discussão também, né? Nós uma estamos vendo grande. agora o Pantanal. O Pantanal, boa parte dos problemas que tá tendo, o Pantanal incendeia, isso faz parte do bioma. Não sou eu que estou falando, mas eu estou falando em relação, repetindo o que os estudiosos da área dizem, né? Então, realmente, o Cerrado, o Pantanal faz parte desse incêndio. O Pantanal tem o regime das chuvas, traz o sedimento é matéria orgânica, tem alta combustão. Então, assim, vai pegar fogo. Agora, por que que tá? O clima alterou, o momento da seca, a chuva atrasou, isso em razão das mudanças climáticas. E o que nós vemos é assim, a responsabilidade é do sul mato-grossense, não só, né? Aliás, que se fala muito em queimada do Pantanal, na verdade são incêndios, né? Queimadas, às vezes eles até fazem a queimada controlada, né? Uma queimada, o fogo vindo, a queimada para conseguir acabar com aquele incêndio, na verdade. E esse debate é um debate bem interessante, né? Porque polariza hemisfério norte e hemisfério sul, né? Polariza. E eu vou te falar, a gente tem até uma novidade aí, né? Os Estados Unidos saíram, né, do Acordo de Paris, então foi a notícia aí da semana, foi até no dia da eleição, porque eles tinham um prazo, eles tinham formalizado a saída e tinha um prazo, acho que foram 3 anos para isso efetivar, e aí foi realmente no dia da eleição saiu a notícia de que eles estavam saindo do Acordo de Paris. Então, realmente, se a gente pensar num nível global, e aí a gente vai ter que, claro, os grandes emissores de gases de efeito estufa, né, que são aí os grandes responsáveis, inclusive, por essa situação, aquecimento global, mudanças climáticas,
são os países do hemisfério norte. Eles tiveram um processo de desenvolvimento muito acelerado, às custas do meio ambiente, enfim, e claro que eles também foram os principais responsáveis. E a gente viu, antes de ver a questão das mudanças climáticas, a gente começou a ver aquela perda da camada de ozônio, né, que já era decorrência das atividades econômicas, da emissão de gases e etc. E aí, enfim, agora a gente tem essa situação de ter que colocar limites, né? Então, a redução desses níveis, né, de emissão. E aí fica, né, aquela polêmica mesmo, porque quem mais contribuiu, segundo a norma jurídica internacional, quem mais contribuiu para o problema tem que arcar com os maiores custos agora para reverter a situação. Então, no caso, eles têm que se comprometer mais, né, para reverter. É uma questão de justiça, né? Eles têm que enquanto que o Brasil ele não é considerado assim um grande emissor, né, comparado com Estados Unidos, China, enfim. Mas o Brasil também tem a sua pegada ecológica, né? E aí a perda das florestas, né, o desmatamento uma situação aí que é nossa, né, colocada como sendo um grande problema. Então, assim, os incêndios, né, tudo isso acaba, de alguma forma, contribuindo para o aquecimento global. E o que acontece é o seguinte, vai acontecer um incêndio aqui, porque vai contribuir para o aquecimento global e vice-versa, porque o aquecimento global vai contribuir para os incêndios. Então, a gente está num beco, a gente precisa, de alguma forma, tomar medidas, né? Assim, quando eu falo nós também, assim, nós especialmente os países do hemisfério norte, né? Porque eu não tenho dúvidas de que eles têm que ter mais compromissos, porque foram mais responsáveis pela situação hoje. Então, essa é uma questão importante, assim, né? É uma problemática interessantíssima. Mas a gente vê o Pantanal, e o Pantanal, né, falando do Pantanal, já tá, a gente teve até um evento agora, recentemente, um evento sobre os biomas e patrimônios nacionais. Então, foi um evento organizado pela PUC São Paulo. Nós temos um grupo de pesquisa na UFMS, que é um grupo de pesquisa de direitos humanos, meio ambiente e desenvolvimento sustentável global. Então, é um grupo que já existe, né, desde 2014 e tal. Ele é antes do ODS, viu? E ele já fala em desenvolvimento sustentável global. E aí esse grupo participou, né, de um workshop, uma oficina nesse evento, que foi um evento bastante prestigiado no cenário nacional e justamente discutindo o problema do Pantanal, né? Então, juridicamente, quais as medidas que são adequadas, apropriadas para esse bioma, né, para a tutela desse bioma. Então, assim, foi bem bacana, porque desde um aspecto internacional, a gente teve uma mestranda, a Rafaela, que trouxe toda a legislação internacional, Convenção de Ramsar. Ela lembrou, né, que o Pantanal é uma zona úmida do ponto de vista internacional. Então, isso é muito importante. Na verdade, ela tem relevância, né? Uma relevância, não é só uma relevância local, regional, né? Tem uma grande relevância. Então, a gente teve isso, a gente tivemos discussão sobre o marco normativo constitucional do Pantanal, né? Sempre lembrando, reforçando, ó, está na Constituição, é um patrimônio nacional. Então, assim, a gente precisa interpretar isso com muita clareza, né? Porque se está lá garantido, já disse que é patrimônio nacional, porque justamente merece uma atenção especial, porque é complexo, porque é delicado, né? É importante. Então, a gente viu isso. Porque vai sofrer influência desde a Amazônia, né? Na verdade, uma queimada na Amazônia vai influenciar no regime de chuvas do Pantanal, o desmatamento na região do Planalto vai influenciar, a emissão de gases no mundo todo vai influenciar, porque altera o clima. Realmente é uma situação bastante delicada, né? E esse grupo foi muito interessante, eu acompanhei alguns trabalhos, por um motivo pessoal eu não consegui acompanhar integralmente, né? Mas foi uma excelente iniciativa, uma discussão muito rica e nesse momento que nós estamos pensando, né, Pantanal foi o assunto do ano aqui no estado em matéria ambiental, porque
é o segundo ano de incêndio, nós temos uma previsão de mais 5, né, de calor intenso e possibilidade de incêndios, e por ser um bioma tão sensível, então essas medidas preventivas são mais necessárias ainda. Já está tendo, né, o pessoal já tem que estar sendo treinado para combater, né, mas vamos torcer para que tudo vá melhorando, né, num bioma tão lindo Vamos. e tão importante para o desenvolvimento do Estado. Aí, as espécies, a biodiversidade, para desenvolvimento de fármacos, para uso das próprias comunidades, para ter o desenvolvimento social delas, né? Então tem que ser. Porque depois que queima, que é derrubado, nunca volta, né? O processo nunca volta ecologicamente como era antes disso aí, né? Então, estamos encaminhando para os nossos 9 minutos finais. Ah, eu quero dar um oi para todo mundo que apareceu. Eu tô vendo vocês aí. Eu vi a Carol, eu vi o Gessé, eu vi a Rafaela, eu vi a tia Yara, minha mãe. Eu acho que eu tô aparecendo ao vivo no meu Instagram lá, sabe? Eu tava achando que ia ser. Eu tava achando que ia ser no Instagram do Amaçu, mas a minha prima apareceu aí, mandou coraçõezinhos. Ai, vocês são os amores, né? E várias pessoas aí que eu vi já apareceram, viram um pouquinho. Que delícia! Gostei desse negócio de live, viu? Eu também gostei. Ficou leve, ficou interessante, deu um debate muito rico de teoria, mas de uma forma bem leve, né? Eu gostei muito. E encaminhando agora para os nossos 8 minutos finais, esse ano, além do Pantanal, aqui no estado, a gente teve o problema da pandemia, né, em nível global. E isso nos deu algum alerta em relação à natureza, né? Nós não sabemos muito como vai ser esse efeito. Comunidades, por exemplo, Amazonas, que é um lugar, a região da Amazônia, que é um lugar não tão abastecido de rede de saneamento, né? Então, muita coisa foi para o rio desse vírus. A gente, até agora, não tem nenhuma notícia ruim, graças a Deus, mas podemos ir a ter em relação da consequência dessa pandemia na natureza e também o que essa pandemia mostrou para todos nós em relação ao meio ambiente, né? Talvez nós tenhamos mesmo que pensar que das nossas atitudes depende o nosso futuro e o futuro dos futuros habitantes do planeta. E pensando assim, às vezes a gente está na cidade, nós pensamos muito na responsabilidade do setor rural, mas nós esquecemos às vezes da nossa, né? Quanto consumo que nós não precisaríamos, quanto uso da água de uma forma equivocada, e a água, o problema com a água vai afetar toda a biodiversidade, né? Então, o que será que nós podemos extrair? Vou passar para a professora fazer as considerações finais. O que nós podemos extrair dessa experiência da pandemia? Olha, os pássaros voltaram a cantar, né? E eles não foram dizimados como relatado por Rachel Carson na década de 60, pelo contrário, eles voltaram. A pandemia, ela ilustra, né, um resultado da nossa intervenção no meio ambiente. Então, justamente, a gente, na medida que a gente vai causando desequilíbrio ecológico, vão surgindo novas situações. Enfim, o vírus ele é apontado, né, cientificamente como sendo também um dos fatores, né, da gente ter tido contato com esse vírus. Enfim, é a nossa intervenção na natureza. Bom, a biodiversidade ela tomou destaque muito, né, nesse período de pandemia, e acho que a gente começou a observar com mais detalhes, sabe, o meio ambiente, a importância deles para a nossa saúde. Acho que essa relação ficou muito clara nesse momento. Existe uma interdependência, sabe, que eu gosto muito, tem um conceito da OMS, que é o conceito de One Health. Então, é um conceito que eu acho importante, que ele fala assim, olha, a gente precisa de um padrão de saúde, que tem que ser a gente tem que buscar o mais alto padrão de saúde física e mental. E inclui nisso
o contato com a natureza, né? O respeito à natureza, respeito aos valores intrínsecos à natureza. Então, isso traz para nós saúde. Então, a gente já vinha pensando nisso, né? De ter mais respeito, né? Com a natureza, e agora, com certeza, com a pandemia, a gente percebeu que isso pode trazer prejuízos muito graves à nossa saúde, né? Dependendo de como a gente se relaciona com o meio ambiente. Então, a gente agora está no momento de, se Deus quiser, né, começar a refletir mesmo sobre o mundo pós-pandemia, eu espero. Eu quero realmente que a gente possa já programar um futuro melhor, né? Então, eu quero sair da fase pandemônio, digamos, para entrar no pós, mas um pós, assim, com um olhar diferente, né? Com um olhar mais crítico para as nossas ações, né? Um olhar, assim, que vai, eu quero repensar a minha relação com a natureza, a minha postura com a utilização dos recursos naturais. Então, fortalecer medidas preventivas. Um artigo que eu li na Science, até comentei no evento que eu participei, um artigo interessantíssimo que faz uma análise econômica e ecológica da pandemia. E o artigo pontuava o quanto que é mais econômico prevenir do que enfrentar uma situação tão drástica como essa. Então, assim, e não só do ponto de vista do custo, a situação é drástica, porque olha quantas vidas que nós estamos perdendo. Então, assim, realmente é o caos. E só que, assim, já se sabe, a ciência já demonstrou isso, e agora eu acho que realmente está ganhando, né, a atenção que merece. Os cientistas estão dizendo, olha, é melhor prevenir do que remediar. Entendeu? Se a gente investir em prevenção, a gente vai conseguir prevenir futuras pandemias em relação a esse problema de vírus e etc. Né? Essa é a abordagem, inclusive, que nós já falamos aqui, da Agenda 2030. Sim. Né, da agenda. É a abordagem que eu trago na minha disciplina do mestrado, nas minhas disciplinas também da graduação, enfim, na UFMS, né, como professora de Direito Ambiental. Então, sempre com esse olhar, né, a gente chama de marco teórico, mas, enfim, é um olhar no sentido de ver os direitos humanos junto com a sustentabilidade. Então, preservar, a pandemia reflete isso exatamente. Vamos preservar a nossa saúde preservando o meio ambiente. E vice-versa. E vice-versa. Isso. Bom, professora, como sempre, professora Lívia, é um prazer estar na sua presença. Nós estivemos com a professora Lívia Geiger, Rócio Campelo, que é professora de Direito Ambiental da UFMS, que, num diálogo muito rico, trouxe diversos conhecimentos, uma discussão ambiental muito leve, mas muito densa, né, professora? Então, quero agradecer a sua presença, quero agradecer que nesse projeto, né, por iniciativa da da desembargadora Maria Isabel, que eu conheci como juíza, então ainda tenho o vício de chamar de doutora, mas é desembargadora, que é sobre Mulheres Falam Direito, e que hoje nós conversamos sobre os desafios da proteção ambiental. Professora, muito obrigada pela presença, foi um grande prazer. Eu que agradeço. Agradeço a doutora Joselisa, agradeço a todos que propiciaram esse encontro, os alunos todos que estão assistindo. Então, quem sabe a gente faz outras lives, né? Isso mesmo. E uma boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem conosco nesse tempo. Tchau. Tchau, tchau.